Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Savavedanta Sedanta Gocharam Gautama Gocharam Govindam Paramanantam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namaste. Welcome everybody to Vidyaranya's Panchadasi capítulo 7, dando continuidade à aula de ontem. Nós estamos no verso 80 e nos diz, esqueci de botar o mouse, que afirma que trata-se de desinformação afirmar que as escrituras fornecem apenas conhecimento indireto, conhecimento acadêmico, né? Conhecimento teórico do ser, uma descrição do ser, alguma coisa a respeito do ser que a gente precisa de conhecer indiretamente através de suas propriedades descritas, né? Os Upanishads não tem nada a ver com conhecimento indireto, muito embora utilize, né, de conhecimento indireto como meio de cancelar as noções equivocadas que nós temos a respeito daquilo que nós somos, né? Nós credemos, né? Credemos ou criamos, como se diz? Crer? Me ajudem? Cremos. Nós cremos, uau, cremos de cremolina, de crema, de framboesa e de uau. Nós cremos, essa é legal. Então, tá. Então, nós cremos que nós somos o complexo corpo-mente infinitamente limitado, né? Extensivamente limitado. Então, o Vedanta irá utilizar de conhecimentos perceptivos diretos, né? Que é uma forma de conhecimento indireto também, e vai utilizar inferência, né? Para poder desmantelar este complexo, né, que nada mais é um complexo de noções equivocadas a respeito daquilo que nós realmente somos, né? Então, é desinformação imaginar e pensar e afirmar e propagar essas noções de que as escrituras elas se tratam somente de conhecimento indireto, conhecimento teórico, né, a respeito do ser, né? Porque, na verdade, né, o Vedanta esclarece, né, os Upanishads esclarecem muito claramente, né, que toda e qualquer experiência é a consciência experimentando a si mesmo. Por quê? Porque a galera fica dizendo assim, isso é só teoria, eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero experimentar o ser. Aí o Vedanta volta e diz assim, não se preocupe porque você já está experimentando o ser, né? Você sempre experimentou o ser. O seu problema não é um problema de experiência, o seu problema é um problema de ignorância a respeito do fato de que você já experimenta o ser. Toda e qualquer experiência, ela é possível somente através do ser, né? O ser que permeia, que pervade, que vivifica tudo e faz do agente jiva uma entidade experiencial. Não, mas eu quero experienciar o ser, né? Numa epifania. Então, tudo bem, mas esse vai ser um ser que vai e vem e varia de intensidade. Que tipo de ser que você quer realmente conhecer? O único ser, o único conhecimento do ser que nos liberta é o conhecimento daquele aspecto, né, da nossa existência humana que é sempre, infinitamente, eternamente, além do tempo, presente e sem modificar em alguma forma de intensidade. Ele é sempre brilhando no intelecto humano e através de Maya, né,
provedendo, né, propiciando essas energias que vivificam e animam todos esses seres vivos. Então, não tem essa de, não, eu quero experienciar o ser, né? Take it easy, fique tranquilo, porque o seu problema não é experiência, o seu problema é essa ignorância a respeito do fato de que o ser é experienciado a cada momento de nossas vidas. Não é, Marcela? Isso agora, ó, fechou, hein? Fechou. Ninguém aqui do Vedanta Brasil quer mais saber de experimentar o ser. Não é verdade? Carlos? Ok. É geralmente verdade que, com referência aos objetos próximos, agora a Vidyaranya vai tocar um pouco nessa questão de experiência direta e indireta. Dentro do âmbito de Mithya, algumas passagens de nossos textos apresentam o conhecimento sensorial, né, como um conhecimento direto dentro desta ordem relativa, nessa ordem aparente. A gente já determinou que todo e qualquer conhecimento objetivo, conhecimento em referência a um fenômeno, objeto, é indireto por si. Mas dentro desse fenômeno chamado conhecimento dual, conhecimento de objetos, existem alguns que, dependendo do contexto, nós determinamos que o conhecimento dual direto, digamos assim, é dualista, mas é direto. Por quê? Porque os sentidos, né, os 5 sentidos, eles se conectam diretamente com o objeto, né? Então, se a gente disser assim, ali tem uma árvore, se a gente diz para uma pessoa cega, por exemplo, aí a pessoa diz assim, árvore, sim, eu já ouvi falar da árvore, ela tem galhos, ela tem folhas, ela tem flores, ela tem isso, ela tem aquilo. Então, é uma descrição, né, através de palavras e frases, que se torna, então, dentro desse contexto, um conhecimento indireto. Por quê? Porque o indivíduo, sem essa capacidade sensorial, né, receptiva da visão, ele depende de descrições de alguns testemunhos que possam, né, relatar para ele como é a percepção de uma árvore, o que é uma árvore, né? Então, se torna um conhecimento direto quando o indivíduo não é surdo, não é cego, ele tem todos os seus sentidos em perfeita condição, então esses órgãos sensoriais eles se conectam automaticamente com os seus respectivos objetos, e dentro dessa ordem dualista nós temos aquilo que nós dizemos, conhecimento direto, os órgãos sensoriais diretamente e naturalmente o indivíduo tem o conhecimento deste objeto. Naturalmente, os órgãos sensoriais, eles não têm uma capacidade cognitiva de dizer isto é um elefante, isto é uma árvore, isto é uma casa. Eles não têm essa capacidade cognitiva, entendeu? Eles simplesmente percebem esses estímulos sensoriais. Aí nós precisamos do nosso sexto sentido, assim por dizer, esses 5 sentidos, né, 5 estímulos sensoriais, integra numa única experiência e determina que tipo de contato é esse. Sim, não, esse é uma árvore. Não é a primeira vez que eu entro em contato com uma árvore, isso eu nem preciso questionar ou duvidar ou pensar para lembrar. Eu encontrei um elefante, eu imediatamente aparece o pensamento elefante. Por quê? Eu possuo uma vassana, entendeu? De percepção a respeito daquele objeto elefante bem estabelecida em minha mente. Então, são contextos diferentes que nós podemos dizer que a experiência direta fornece o conhecimento direto, não as palavras, né? Se eu não tenho a visão, então eu preciso que alguém me diga exatamente o que é este objeto, entendeu? As palavras, elas são como símbolos, de modo que não irão trazer o conhecimento direto, é um conhecimento mediado pela descrição de um testemunho, entendeu? Que possui esse conhecimento direto. A palavra árvore não dá conhecimento de uma árvore, a menos que ela esteja dentro do alcance dos sentidos. Se você fala para uma pessoa árvore, uma pessoa que nunca entrou em contato com uma árvore e determinou que aquele nome, aquela cor e aquela forma
é associado a um símbolo árvore. Se é um bebezinho, ele ainda não tem esse sistema neurológico, entendeu? Essa data, né? Bem armazenada em seu corpo causal, né? Em suas vássalas. Então, se você entra em contato com a árvore, ela não necessariamente ela se traduz num conhecimento direto, a menos que ela esteja, né? Se você ouve a palavra, a menos que ela esteja dentro do meu campo de percepção, né? Portanto, os órgãos dos sentidos, realmente, eles, dentro desse contexto sujeito-objeto, eles dão um conhecimento direto. Quando um objeto remoto fica próximo, né? Quando o objeto está dentro do meu campo de percepção. Como uma frase tem muitas palavras, ela revela muitos objetos. Então, na medida que alguém nunca cognitivamente conheceu uma árvore, ou um elefante, digamos assim, entendeu? Ou uma galinha, né? Eu soube no tempo que eu vivia nos Estados Unidos que as crianças, né, modernas lá já não conheciam, não sabiam bem o que é uma galinha. Uma vez, uma criancinha de 2, 3 anos viu uma galinha e imediatamente ele falou para a mãe: olha, mãe, uma quinó. Por quê? Porque as pessoas nunca tiveram contato com uma galinha, né? Então, se você já tem um contato com a galinha, é fácil. Caso contrário, ela é simplesmente um símbolo, né? Ela é um símbolo que requer uma descrição muito detalhada. Mas o problema com o conhecimento indireto descritivo é que você vai usar palavras dentro de uma frase e essa frase ela vai conter diversas palavras, barra objetos, né? Então, ela vai ser constituída de diversos objetos, é mais difícil você integrar todas aquelas palavras, cada uma delas com propriedades diferentes. Se eu digo a respeito da árvore ou do elefante, ele é alto. São quantos? É um animal, é um mamífero. Ele é alto. Alto, eu já ouvi falar da girafa, eu já ouvi falar de tantos animais altos, né? Então, eu tenho que começar a integrar todos esses atributos descritivos do objeto, entendeu? Que pode tornar a situação um pouco mais sujeita a enganos ou sobreposições ou projeções, entendeu? Que é diferente do conhecimento perceptivo direto, né? O argumento de que o ser não é revelado por palavras, mas por meditar no significado das palavras, não é fácil, naturalmente não é fácil, entendeu? O argumento de que o ser ele não é revelado pelas palavras, mas por contemplar, até você obter esse conhecimento direto, você vai contemplar no significado das palavras, no caso, essas declarações finais, a Aham Brahmasmi, ela por si, quantas pessoas no universo, nesse planeta nosso, pessoas espirituais, né, com vasanas espirituais, que repetem esse mantra, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, eu sou a consciência, eu sou ilimitado. E ainda assim, essas palavras não significam nada, absolutamente nada, elas são indicadores, mas o indivíduo precisa realmente contemplar, até compreender, né, a intimidade, né, desse indicador de que você é Brahman, entendeu? É alguma tão íntima e o indivíduo está pensando assim, eu sou Brahman, imaginando que Brahman é alguma coisa transcendental. Ele não se dá conta de o quanto íntimo esse Brahman. Então, a menos que ele estude, contemple, reflita, entendeu? E gradualmente vai removendo essas noções inconscientes, muito enrustidas, né? de resistência ou dualistas, ou de projetar Brahman ou a ilimitação em alguma coisa fora de nós mesmos, tudo isso precisa ser cancelado, removido, né? Então, não é a palavra Aham Brahmasmi que irá revelar a natureza limitada do Jivatma, mas através da meditação, né? Através da meditação. Contemplação. Né? No entanto, no caso do ser que está sempre presente, o conhecimento direto, você, aquilo, causa liberação, nós investigadores altamente qualificados. Então, ele está dizendo aqui, nesse comentário, ele abriu uma parênteses para dizer assim, olha, requer realmente meditação, né, contemplação, até que você possa compreender, assimilar inteiramente o significado implícito
desses Mahavakyas, dessas palavras vedânticas, né? Você precisa contemplar e meditar. Mas, como nós sabemos, existem exceções às regras, né? No caso do ser, devido ao fato do ser estar sempre presente, entendeu? Se é qualquer outro objeto, ele requer tempo, espaço, locomoção para você ir de encontro ao objeto e conhecê-lo diretamente, sensorialmente. Mas no caso do ser, sendo a própria natureza do Jiva-Atma, você, quando ouve, né, esses Mahavakyas, você pode, sim, né, reconhecer inteiramente, integralmente, né, que esse ser é a luz que ilumina o seu intelecto, né? Então, no caso do Mahavakya, Aham Brahmasmi, ou Jiva é Brahman, você é aquilo, esse caso, ele vai causar, ele pode, tem o potencial de causar libertação ou liberação instantânea naqueles investigadores altamente qualificados, né? Por quê? Porque, embora você aparentemente não saiba ainda o que é o ser, ou em outras palavras, que você é o ser, mas você está lidando com um objeto de conhecimento que não é um objeto, que é a natureza íntima do buscador de desconhecimento. Então, quando ele ouve dizer assim, você é esse Brahman, você é essa consciência, esse ser é tão íntimo, é tão presente, né? Sempre na experiência desse Jivatma, que ele tem o potencial de se dá conta imediatamente, naturalmente, eu sou a luz da consciência que brilha no meu intelecto, né? Mas isso requer que esses investigadores sejam bem qualificados, né? Quase que invariavelmente, nós precisamos meditar, refletir, contemplar e cancelar nossas dúvidas até que a gente possa internalizar essas declarações, esses ensinamentos, e assumir, reivindicar e abraçar a minha real natureza como Brahman, como pura consciência, né? Mas existem exceções e, como nós dizemos, é sempre melhor a gente não se colocar do lado das exceções, né? É melhor a gente se manter dentro da regra geral. 99,99% das pessoas precisam de um período de nididhyasana, de contemplação, de manana, né? Então, é melhor a gente deixar as exceções, entendeu? Não nos incluirmos nas exceções. E se por acaso nós formos uma exceção, melhor ainda, uma bela surpresa. Assim, ô, Ishwara, eu não sabia que eu era altamente qualificado. Essa é a atitude realmente de um buscador sincero, humilde, honesto, entendeu? Ele vai se colocar acima, entendeu? Num pedestal como altamente qualificado, né? Porque é uma é um campo que é sujeito à desilusão, né? Desilusão, ilusão, né? E a pessoa pode muito bem cair nessa ilusão, né? E ficar preso nessa ilusão. Ah, eu já sou Brahman. Eu sou altamente qualificado. Eu sou o grande Jnani, o grande Mahatma. Quando alguém chega ao Vedanta, ele imediatamente recebe esse conhecimento direto de si, mesmo como um Jiva, e um desejo ardente de se celebrar o status do Jiva. Quando alguém chega ao Vedanta, tem conhecimento direto de si mesmo como um Jiva. Ok. So, quando a gente chega no Vedanta, somente então nós estamos em contato com essa metodologia de ensino completa, extensa, né? Então, nos é explicado, né, que existe Mitya, e dentro de Mitya existem 3 fatores operando. Um deles é Ishvara, o outro é o Jiva, e o terceiro é o Jagata, o campo, né, desenhado para a interação do Jiva, né, para processar vasanas ou processar Prarabdha Karma, né? Só quando a gente entra em contato com o Vedanta, nós nos damos conta que nós somos um Jiva. Agora, tecnicamente, eu compreendo. Eu sou uma entidade conhecedora, experienciadora, e eu experiencio através desses 3 corpos. O meu corpo sutil é o que produz o que eu sou, o reflexo da consciência. Eu, esse reflexo, me sinto totalmente identificado com o aspecto mortal da minha experiência humana e, portanto, eu sofro dessa aflição e angústia, né, constante, inerente, né, à minha mortalidade, entre tantas outras limitações que causam essa condição psicológica muito comum em todo Jiva, que é o sentimento de insuficiência e inadequação, né? Então, o Jiva, ele compreende que eu sou um Jiva,
não é? Porque ele entrou em contato com o Vedanta e ele imediatamente ele fala, ok, agora eu entendi por que se fala tanto da roda do samsara chakra, que é uma roda no qual o indivíduo permanece preso, né? Como se fosse um roda-moinho. Quando você vai numa dessas cachoeiras por aqui, às vezes você encontra esses roda-moinhos, né? Você vê que uma folhinha cai ali e fica presa, né? O jiva ele fica preso neste samsara, né? Que essa condição psicológica, né? Essa identificação com essa entidade que se sente limitada e ele quer de novo retornar para tentar resolver essa condição humana, né? Através de quê? Infelizmente, através do ganho de objetos de desejos, né? Até que ele desenvolve mérito kármico espiritual, entra em contato com o Vedanta e ele desenvolve um desejo ardente de se livrar desta condição de jiva. Ele compreendeu e ele começa a desenvolver mumukshutva. Ele quer se livrar do samsara, ele quer ser livre da tirania, né, desse sistema retroalimentado chamado vasanas, desejos, ações que irão produzir, modificar ou reforçar as vasanas do nosso corpo causal, né? Que ele quer sair de tudo isso, dessa armadilha, né? dessa cilada, dessa prisão chamada samsara, né? Ele se vai desenvolvendo um desejo ardente de se livrar dessa condição, ao invés disso, obter o status de consciência, né? Ele quer se livrar disso, né? E o que ele quer realmente é obter esse autoconhecimento que o estabelece, né, na consciência como consciência, porque ele compreendeu através do Vedanta que a única libertação possível é a devida assimilação desse conhecimento, né, de que eu já sou essa consciência ilimitada, né? Então, ele quer se livrar dessa condição do samsara, quer se livrar dessa identificação com este complexo corpo-mente limitado, e ele, ao invés disso, ele quer determinar, né, e realizar a sua condição na consciência ilimitada como consciência ilimitada, porque ele compreendeu que a liberdade, a libertação, a liberação somente é possível através dessa transferência de... Aqui ele está colocando como status, eu prefiro transferências de identificação, entendeu? Ou transferência de identidade, eu transfiro a minha identidade do limitado para o ilimitado, né? E essa transferência, quando eu digo eu transfiro, né, através dos meus esforços, mas não é realmente uma transferência vera e própria, né? É simplesmente uma contemplação que conduz à compreensão de que eu estava viajando, né, delirando, pensando que eu fosse o meu ser, o meu eu inferior, que é essa minha identidade como a constituição corpo-mente, né? Não, eu estava delirando que essa é a minha real identidade e natureza, e agora, né, graças a esses ensinamentos, eu me dei conta da minha identidade real, ou superior, ou primária, né? Como pura consciência infinitamente não limitada, né? Mas se uma pessoa acha que a afirmação você é a consciência ilimitada, se ele pensa que isso é arrogância, isso é viagem do ego dos Yanis, dos Mahatmas, dos investigadores da verdade. Se as pessoas começam a pensar, não, isso é teoria, eu quero experimentar e conhecer o ser, né? de frente to frente, como se diz? Face to face, como eu dizia, né? Antes do Vedanta, antes da ficha cair para mim, né? Eu dizia assim, I want to meet God, I want to meet the self, face to face. Como diz isso, Alex? Cara a cara. Cara a cara, obrigado. Então, se as pessoas querem, né, tocar, sentir, experienciar e conhecer o ser, né, indiretamente como um objeto, então a pessoa ela não vai, né, se beneficiar destes conhecimentos, né? Portanto, Vidyaranya continua dizendo, mas se uma pessoa acha que essa afirmação
ela é uma arrogância do ego, do yang, e que somente fornece o conhecimento indireto, descritivo, teórico, ela jamais obterá a libertação. Por quê? Porque ela não tem uma mente qualificada, e a qualificação mais fundamental quando nós chegamos no Vedanta é Shraddha. Shraddha é uma confiança de que as escrituras talvez possam me conduzir à libertação do samsara. Sem essa confiança, os nossos esforços são minados. A resistência a essas declarações permanecem intactas, e a nossa capacidade de assimilar e reivindicar a nossa real natureza, ela se torna quase impossível, né? Portanto, se uma pessoa, né, acha que isso é uma arrogância que somente fornece conhecimento indireto, ela não se beneficiará, e a libertação ela permanecerá como uma noção, uma sugestão, uma fantasia, né, na mente dela, e ela vai continuar buscando isso através dos objetos de experiência. Ao invés disso, uma pessoa aparentemente perde o conhecimento direto do seu jiva. Então, ao invés disso, o que ocorre, né, e essa é uma passagem que a gente precisa tomar cuidado, ao invés disso, né, um caso contrário, aqueles que têm fé nas escrituras, confiança, né, nas escrituras, que possuem algumas qualificações bem desenvolvidas, né, e elas estão ali contemplando, entendeu? Até que todos esses Mahavakyas sejam bem resolvidos e possam realmente fazer o seu trabalho, né? Então, uma pessoa com essas qualificações é como se ela tivesse perdido o conhecimento direto do seu jiva, né? Então, esse conhecimento, eu sou o jiva, eu sou o meu corpo e minha mente, meus pensamentos, as minhas emoções, parece um conhecimento direto, né? Por quê? Porque o jiva está tão intensamente, entendeu, identificado com esses fenômenos, objetos, que ele pensa que isso é conhecimento direto. Isso é muito mais sólido do que o conhecimento a respeito dessa consciência que os Upanishads dizem ser o que eu sou, né? Então, o indivíduo que ele realmente ele transfere o seu sentimento, sentido e conhecimento, ou identificação a respeito daquilo que ele é como se ele tivesse abandonado esse conhecimento direto a respeito do seu jiva, né? Esse jiva, ele já não é aquilo que existe mais íntimo a respeito da minha natureza humana. Aquilo que existe mais íntimo, direto e imediato é a consciência que brilha e que vivifica esse complexo corpo-mente. Então, você transfere cognitivamente a sua identidade para a consciência, e é como se você perdesse esse conhecimento direto e íntimo e imediato que antes você tinha com o corpo físico e o corpo-mente, e a noção eu sou, que é o reflexo da consciência neste aparato refletor, né? Então, essas são fantasias, são frases que a gente precisa compreender, né? É por isso que as pessoas acreditam que moksha, ou libertação, significa deixar o jiva para trás e ir para um estado superior de consciência, né? Isso são fantasias, não significa nada disso. O Vedanta, ele não tem nada a ver com misticismo ou esoterismo, ele tem somente a ver com compreensão clara, direta e imediata daquilo que está sempre presente, fazendo deste complexo corpo-mente um ser vivo, né? Respondendo aos estímulos, né? Compreendendo, determinando, né? É simplesmente uma compreensão cognitiva, né? O jiva, ele permanece, né? Mas aquela firme identidade, eu sou o complexo corpo humano, essa é a minha real identidade, esta convicção, ela é perdida, né? É como se você abandonasse esse relacionamento tão íntimo, esse fascínio com o corpo-mente, e desenvolvesse um fascínio pela consciência que vivifica, né, esse complexo corpo-mente, até que você se dê conta que você é aquilo, você é esse Brahman, você é essa consciência, né?
Se você estiver em um estado do jiva em outro, ele se tornará um objeto remoto. Então, isso aí são mais frases que requerem cuidado. Se você estiver em um estado e o jiva em outro, ele se tornará um objeto remoto. O que significa? Se você determina, estabelece e reivindica sua identidade na consciência como consciência, você imediatamente você já vê, tem uma visão do seu jiva objetiva, ele aparece como um outro objeto, entendeu? Não como sujeito, e você o vê, entendeu? Dentro de uma outra ordem chamada Mitya, né? Então, você imediatamente você vê o seu jiva objetivamente. Mas se você permanece num estado e o jiva em outro, ele se tornará um objeto remoto, né? Usando a linguagem da experiência, ou seja, o conhecimento indireto, o próprio Bhagavad Gita diz, quando você vai para lá, você nunca mais volta, né? O que significa? Significa que o jiva ele passou diversas vidas, ele deve ter feito milhões e milhões e milhões de quilômetros até chegar lá, né? Será que é isso que quer dizer? Não, não é exatamente isso, né? Não tem nada a ver com como é que se diz? Locomoção, né? Dentro desse paradigma de espaço, né? E de tempo, né? É simplesmente passou vidas e vidas e vidas sob a tirania dessa vida, dessa ignorância universal, né? Até que um dia ele transfere o seu senso de identidade, né? A sua convicção de identidade, e uma vez que você obtenha essa visão clara a respeito daquilo que é a sua natureza íntima, entendeu? Você jamais retorna para firmemente se identificar com o corpo-mente da Silvânia, por exemplo, entendeu? Uma vez que você faz essa transferência de identidade, você não pode mais retornar. Não existe retorno, entendeu? Quando você vê, quando você sabe quem você é, esse conhecimento não é sujeito ao esquecimento, não é sujeito, entendeu? A simplesmente erros e revisões. Ah, não, deixa eu fazer uma revisão grande aqui, porque eu estava certo que eu era consciência, mas agora, depois de alguns anos, eu estou começando a sentir, ou perceber, ou crer que eu sou esse corpo mesmo, né? Então, não, isso não ocorre, né? Então, como dito no Gita pelo Lord Krishna, né? Numa linguagem experiencial, uma linguagem poética, dramática, né? É uma novel, né? Se você estiver em um estado, né? Usando a linguagem dessa quando você vai para lá, você jamais retorna, porque está se dirigindo a uma pessoa extrovertida que não está realmente qualificada para o autoconhecimento. Então, toda essa linguagem dualista, né, a linguagem de ação, movimento, tempo, espaço, experiência, toda essa linguagem, ela possui um certo valor espiritual, ela é desenhada realmente para os buscadores espirituais em seus estágios preliminares, intermediários. Você não pode apresentar essa linguagem vedântica, a linguagem pura de conhecimento e identidade, a pessoas não preparadas. Por quê? Porque elas são extrovertidas, elas só entendem as experiências e elas querem fazer coisas como modo de se libertar. Você não pode dizer para uma pessoa que tem uma vassana pela ação, dizer para ela, não faça nada, você deve simplesmente contemplar sobre esses mantras, né? Um indivíduo extremamente rajásico, ele não tem uma mente satívica, contemplativa suficiente para contemplar. Então, imediatamente, o indivíduo joga fora os textos do Vedanta e diz essa coisa não funciona, entendeu? Então, o professor ele precisa ser muito cuidadoso no apresentar esses ensinamentos, né? Eu não tenho esse problema, porque eu só apresento esses ensinamentos, né, às pessoas mais qualificadas, como vocês, né? Você vê que naturalmente é um processo seletivo. Aquelas pessoas muito extrovertidas, aquelas pessoas muito extremamente rajásicas, aquelas pessoas que têm uma crença, uma fé total na ação como meio de resolução dessa condição humana, né? Difícil, né?
de sofrimento e etc., e angústia. Então, se a pessoa tem aquela tendência extrovertida, né, você nem naturalmente é como a água e o óleo, eles nunca se misturam, esses indivíduos, jamais eles entram no campo gravitacional do Vedanta, né? Isso diz muito a respeito da Poliana, por exemplo, que ela começou a aparecer nas nossas classes. Ela me escreveu alguma coisa no outro dia e eu fico feliz de que esse trabalho, né, de desenvolvimento, de exposição desses ensinamentos do Vedanta mais profundos, eles naturalmente, seletivamente, eles vão, né, encontrando as pessoas preparadas para esse conhecimento. Né? Quando você vai para lá, você jamais retorna, porque ele estava se dirigindo, né, a uma pessoa extrovertida, que era o Arjuna, né, que não estava inteiramente qualificado para o Jnana Yoga do Vedanta. Né? Ele tinha experimentado no início do Gita, né, o Krishna apresentou o Jnana Yoga, aí ele, no segundo momento ele compreendeu que Arjuna ele não possuía essas qualificações, né, essa capacidade satívica, contemplativa, esse refinamento, essa purificação, aí ele começou a ensinar o Karma Yoga, que é a yoga da ação, né? Então, ele estava falando com a Arjuna e ele, portanto, ele usou essa linguagem, né? Linguagem experiencial, fundada em ação, espaço, tempo e resultado de ação. Você deveria generar. Se uma escritura contiver apenas declarações de identidade, isto é, conhecimento direto, como Astravakra Krita, ela será útil apenas para 1 em 1 milhão de investigadores. Aí essa passagem de estudo, né? A gente diz tudo. Por quê? Porque eu sei, eu tenho uma pessoa que eu conheço, né? Que às vezes me diz, olha, vai aparecer muita gente nesse Vedanta Brasil, vai aparecer muita gente em torno de você, e eu sempre digo, essa não é a minha experiência, já dá muitos anos, eu sei que dá para contar, entendeu? Em 2 ou 4 palmas de mãos, não? Aquelas pessoas realmente, né, determinadas e dedicadas, aquelas pessoas com valor intenso pelo Jnana, né? Então, é isso aí mesmo. Se uma escritura contiver apenas as declarações finais de identidade dos Upanishads, ela será útil, sim, mas para 1 em 1 milhão de investigadores. Esse foi o caso, por exemplo, do meu guru, né? Eu passei uns 20 anos intimamente relacionado com Nisargadatta Maharaj, e ele não era realmente um professor das escrituras, né? Mas ele possuía um conhecimento e um carisma muito forte, muito firme, e ele mandava aquelas bombas, né? Que são conhecimentos diretos, que você é a consciência e tudo é a consciência, mas sem elaborar, sem entrar em mítia e iniciar esse trabalho de cancelamento, né? Cancelação ou cancelamento da ignorância que está, né, obstaculizando, né, a assimilação e a aceitação e a apreciação, né? Então, ele sem ter todos esses instrumentos de conhecimento, né, ele simplesmente mandava aquelas bombas em cima da galera e realmente raríssimos indivíduos foram realmente, né, se autorrealizaram através daquele contato breve com Nisargadatta Maharaj, né? De qualquer forma, não é possível fazermos do Jiva um objeto remoto ao irmos. De qualquer modo, é impossível a gente realmente cancelar o Jiva através dessa transferência, né, de identidade, porque, muito embora você assuma a sua identidade superior, primária, né, como consciência, a sua identidade inferior como agente experienciador, o Jiva, ela permanece. Então, essa fantasia também não é válida no sentido de que o Jiva não vai se transformar, ou não vai desaparecer, ou se transformar em algo transparente, como se você se tornasse quase como um fantasma. Não é por aí, entendeu? Você vê o seu Jiva objetivamente, sem identificar com essa, né, esse aspecto secundário da sua experiência humana. Você permanece ainda encarnado, experimentando como um ser humano, mas identificado com a sua
natureza primária e não identificado com a sua natureza secundária. Você deixa a natureza secundária por conta de Ishvara. Ishvara criou, Ishvara vai tomar conta, como o Lord Krishna diz, né? Passe tudo para mim, transfira tudo para mim, mantenha sua compreensão clara a respeito de mim e eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar das suas necessidades, né? E que você obtenha o que você precisa e que você mantenha aquilo que você precisa, né? Então, a gente deixa Ishvara, o que pertence a Ishvara, a gente assume a nossa identidade primária e o Jiva, ele se torna um agente experienciador mais alegre, mais feliz, mais sábio, etc., etc., né? O verso seguinte, a crença de que o ser só pode ser conhecido como um objeto é semelhante à situação em que uma pessoa, investindo em uma aplicação financeira arriscada, perde todo o seu capital, em vez de obter um status financeiro mais elevado, né? Então, todos esses argumentos, né, da galera aí do mundo da experiência, que acredita que a libertação precisa e deve ser experiencial, né, através de um objeto de experiência, né, elas têm essa crença, né, de que o ser só pode ser conhecido em dualidade através da yoga, a conexão ou união com o seu objeto de desejo. Agora eu quero me conectar com o quê? Com o ser. Eu não tenho nenhuma ideia de que eu sou o ser, eu quero me conectar com o ser, e essa crença, ela pervade quase que inteiro, né, mundo espiritual, a crença de que o ser só pode ser conhecido como um objeto, né, é semelhante ao quê? É semelhante à crença de uma pessoa, né, que quer arriscar e que pega todos os seus investimentos e coloca, né, em aplicações arriscadíssimas, né, perde todo o seu capital, né? Porque você está investindo na experiência do ser como um modo de libertação e você vai perder todo o seu capital, né? Ao invés de investir no jnana, no conhecimento, né, na preparação, desenvolvimento de qualificações que te permite realmente compreender que você é a consciência infinitamente não limitada, você permanece investida no yoga, na experiência, no contato, na união com alguma coisa que dentro de nossas mentes a gente simboliza como ser. Como a gente sabe, o silêncio é um dos grandes símbolos do ser. E a galera que acredita que o silêncio seja o ser, né, elas se sentem realizadas sempre que, através dos seus esforços espirituais, elas experimentam o silêncio, né? Mas qual é o problema? Elas ficam realizadas durante aquela condição, permanece, né? Aí, naturalmente, a condição mental do indivíduo se modifica através da ação dos gunas, as modificações dos gunas, e aquele silêncio desaparece e o indivíduo, de novo, se sente desesperado porque ele perdeu o seu ser. Olha que loucura, hein? Antes eu estava realmente em contato com o meu ser e agora eu perdi o meu ser, né? Então, as pessoas que têm esse investimento, que é a grande maioria, totalmente investidos na dualidade, e a maioria das pessoas, elas fazem parte de círculos espirituais que falam, né, não dualidade, não dualidade, e ali é pura dualidade. Eu e um símbolo do ser, entendeu? Que eu quero experienciar, até que um dia eu permaneça definitivamente associado a esse ser, né? Mas você já é associado infinitamente, permanentemente com o seu ser. Sem o seu ser, você não existe. O seu ser é a sua existência. Mas se você reduz o ser a um objeto de experiência, você vai ficar nesta frustração e nesta agonia, pensando que você obteve o ser, perdeu o ser, obteve o ser, perdeu o ser. Então, é como se você fizesse uma aplicação financeira extremamente arriscada e depois ficasse chorando, oh, eu perdi todo o meu dinheiro, né? Não, a gente tem que, né, do ponto de vista espiritual, a gente tem que ter muito cuidado a respeito dos nossos investimentos, né? Até mesmo filosofias, outros conhecimentos, entendeu?
eles são perigosos porque eles jamais entram no mérito, né, na raiz da questão, que é essa identificação errônea, né, do ser, né, identificado como o agente conhecedor, experienciador, ao invés de identificado como a luz da consciência que dá existência a esse buscador, né? Concede existência. Ao perseguir o conhecimento indireto, ou seja, a experiência do ser, um buscador não é liberado, porque a libertação vem apenas do conhecimento direto. É muito estranho que as pessoas pensem que a experiência indireta do ser, ou seja, a experiência através de um corpo sutil satívico, né? Então, as pessoas, eu estava falando de símbolos do ser, o silêncio é um dos símbolos, né? Agora, na espiritualidade moderna, eles deram uma remodelada, né? Eles deram uma limpadinha naqueles conceitos, né? Do yoga, do samadhi yoga, né? Do bliss, êxtase, etc. E inventaram essa história da meditação, da presença, né? Mindfulness, mais ou menos dentro daquelas linhas. Se você pensa que a presença, né? A presença, aquele sentimento, sensação de estar presente, é o ser, você também, de novo, está investindo muito mal os seus esforços, porque esse sentimento de presença nada mais é do que o ser que você é refletido no intelecto satívico, né? Aí, naturalmente, a condição intelectual, ela se modifica através da ação dos gunas. Aí esse reflexo satívico, ele se transforma num reflexo rajásico e tamásico, porque os pensamentos surgem, né? Ou não surgem, no caso do tamas. Então, tudo isso são símbolos, né? Essa história de presença é um grande símbolo também, que nada mais é do que o reflexo do ser num corpo sutil satívico. Se você pensa que a experiência, né, do ser refletido num corpo sutil satívico seja realmente uma experiência direta do ser, você estará fazendo péssimos investimentos. Não é, Renato? Exatamente. Tudo bem com você aí, Renato? Tudo bem. Ok. Qualquer experiência através de um instrumento, né, é uma experiência imediata, não é imediata. Quando a gente diz que o autoconhecimento é um conhecimento direto e imediato, é porque é sem um meio, é sem um mediador, entendeu? Não existe nada entre você, o conhecimento, o Vedanta, o corpo de conhecimento do Vedanta, ele produz conhecimento indireto, porque o corpo de conhecimento, chamado Vedanta, os Upanishads, eles são um pramana, um meio, né? Um mediador. Mas quando a ficha cai e o conhecimento se torna direto e imediato, esse conhecimento direto e imediato, ele nem mais necessita da validação das escrituras dos Upanishads, porque agora você sabe o que você é, independentemente da presença ou ausência dos Upanishads. As escrituras serviram simplesmente o propósito de cancelar essa ignorância, né, muito, né, arraigada a respeito da minha identidade, né? Uma vez tenha sido usado, o conhecimento se torna verdadeiramente direto e imediato, não depende de nenhum medium, né? Depende de nenhuma mediação. A experiência imediata do ser é a experiência constante de cada indivíduo. Todos nós estamos experimentando o ser direta e imediatamente, aquilo que permeia, pervade, vivifica e anima, né, essas construções corpo-mente, né, fazendo de nós um agente conhecedor, experimentador, né? Todos nós estamos experimentando imediatamente e diretamente este ser. É constante, mas ela, em geral, ela não é apreciada. Essa apreciação da plenitude do ser, né, que é sempre experimentado, né, direta e imediatamente, né, em qualquer circunstância, até mesmo através do sono profundo, né, ou do coma, ou do samadhi, né, ou
do desmaio. Então, essa presença do ser, ela é constante, mas ela não é apreciada. E por que ela não é apreciada? Ela não é apreciada devido a essa firme convicção de que nós somos o corpo físico e a mente. Eu sou as minhas noções, as minhas emoções, as minhas memórias, né? Em outras palavras, eu sou o reflexo da consciência nesse corpo sutil, e eu também sou o aparato físico, né? Que permite que eu realmente me torne um agente experienciador do campo dármico, né? Enquanto ocorre uma epifania, ela é empolgante. A pessoa sente que acabou com o ego, mas perseguir a experiência do ser, conhecimento indireto, é muito arriscado, porque experiências pontuais intensas sempre declinam, e o jiva reaparece mais uma vez, né? O status do ser é perdido e o status do jiva limitado é retornado, né? A gente não precisa nem de dedicar mais palavras a respeito desse fenômeno. Eu acredito que muitos de nós já tivemos essas experiências, né, que nos libertam temporariamente, e nós chegamos ao Vedanta quando a gente está de saco cheio de libertação temporária, né? Eu sou livre, mas eu fui livre por alguns momentos, ou algumas horas, ou 2, 3 dias, né? Chega um ponto que o cara fala, não, eu cansei, ou ele chuta o balde e diz assim, não existe realmente a libertação constante, ou ele diz, não, deve existir alguma outra forma de obter essa felicidade, que é a busca de todo ser humano, mas uma busca que conduza a essa felicidade estável e permanente, né? Ou o indivíduo fala assim, não, eu tenho que buscar de outro modo, e aí o Vedanta se apresenta na vida do indivíduo, ou ele abandona o mundo espiritual, né? Ou ele permanece satisfeito com essas soluções temporárias que requerem sadhana, esforço, né? Ações, etc, etc, etc. O jiva pode ser um objeto de conhecimento direto? Uma dúvida aqui, ó. Então, o Vidyaranya, muito generosamente, ele apresentou uma questão aqui de um objetor, né? Que ele diz, o jiva pode ser um objeto de conhecimento direto, porque ele possui um corpo sutil, mas a consciência não possui um corpo sutil. Portanto, o conhecimento direto da consciência não é possível. A presença do corpo sutil pode, aparentemente, condicionar o ser, mas como pode a ausência do corpo sutil condicionar o ser? Né? Então, aqui tem uma questãozinha, né, um pouco mais difícil de ser decifrada, desmembrada. Ok, o verso 83 é uma questão apresentada pelo investigador, né, o inquiridor, o objetor. Ele diz, o jiva pode ser um objeto de conhecimento direto, porque ele possui um corpo sutil. Ele se refere ao jiva, o agente que é um conhecedor, um agente conhecedor e experimentador. Então, o jiva pode ser um objeto que conhece, que tem conhecimento direto, porque ele possui um corpo sutil. E é através do corpo sutil que esses atributos, né, de diferenciar através dos órgãos sensoriais, a gente tem que revisar esse conceito, lembrar que os órgãos, os pranas e os órgãos dos sentidos, eles existem dentro do corpo sutil. Então, é através do jiva, né, que é a consciência associada a esses 3 corpos, o que inclui o corpo sutil, ele se torna um agente de conhecimento. Então, o jiva, ele pode realmente, como um objeto de conhecimento direto, porque ele possui um corpo sutil, mas a consciência, ela não possui um corpo sutil. Portanto, o conhecimento direto dela não é possível, porque, como vocês sabem, diversas vezes, diversas passagens dos nossos textos, né, apontam para o fato de que, fundamentalmente, toda e qualquer experiência / conhecimento é a consciência experimentando a si mesma, né? Mas, imediatamente, nós precisamos de revisitar esse conceito e lembrar que a consciência
ela somente experiencia a si mesmo nesta ordem de realidade aparente através dos seus jivas aparentes, porque somente os jivas aparentes possuem esse corpo sutil, o qual os reflete, né? Reflete essa consciência, tornando essa consciência um ser senciente que experiencia e conhece o seu meio ambiente, né? Então, toda experiência, todo conhecimento é um conhecimento do ser. Nós precisamos de compreender que todo e qualquer conhecimento, ele ocorre em mídia, ele é dualista, ele envolve o conhecedor, o conhecido e o conhecido e o processo de conhecimento. E quando nós dizemos que a consciência ela experiencia sim, aparentemente dentro dessa ordem secundária chamada Mitya e sempre através do Jiva, porque somente o Jiva ele possui, né? Ele pode a possibilidade de conhecimento direto por causa do corpo sutil, né? O corpo sutil o projeta e ao mesmo tempo os concede, né? Os órgãos sensoriais e os órgãos de ação que permitem a ele experimentar, deduzir, determinar e conhecer, né? Então, o jiva, ele é, né, a gente pode ser visto como um objeto senciente de conhecimento, que conhece direto, porque ele possui o corpo sutil, mas a consciência, ela não possui um corpo sutil. Portanto, o conhecimento direto da consciência não é possível, né? Esse é o raciocínio, né? O argumento apresentado pelo inquiridor. Aí ele continua dizendo: a presença do corpo sutil pode aparentemente condicionar o ser, né? Então isso aí é um conceito que nos traz, né, aquele conceito do upadi, né? O upadi é alguma coisa cuja proximidade com a outra coisa aparentemente transfere as suas propriedades, transfere os seus atributos para outra coisa, né? Então, a presença do corpo sutil, né, dentro do âmbito da consciência, significando dizer essa sobreposição de Maya na consciência, então nós temos o corpo sutil, nós temos o agente conhecedor. Então ele diz aqui, a presença do corpo sutil que produz esse jiva, ela pode aparentemente condicionar o ser. E é o que ocorre realmente, os atributos da consciência refletida, que é colorida ou condicionada pelos gunas, pelos elementos e etc., a consciência colorida do corpo sutil pode aparentemente condicionar o ser, porque os atributos do jiva, eles são sobrepostos, entendeu? No ser, e o indivíduo pensa, o ser que eu estou buscando, ele é a mente. Por quê? Porque somente o Jiva Atma, ele pode ser identificado através de seus atributos, né? Vamos lembrar, então, o Upadi, né, o exemplo clássico do Vedanta. O Upadi, nós temos uma rosa vermelha e nós temos um cristal transparente. Quando nós aproximamos a rosa vermelha de um cristal, né, transparente, esse cristal, ele aparece, né, ele parece ter sido condicionado pela vermelhidão da rosa. Se nós não estivermos, se tiver alguma coisa obstruindo a minha visão da rosa e alguém traz uma rosa vermelha, aí eu olho para esse cristal e eu falo assim, alguém trouxe um cristal vermelho, um cristal, né, rosa, né? Então, o que ocorreu ali? Ocorreu uma transferência, né, aparente, naturalmente, de atributos, de propriedade. A vermelhidão da rosa foi transferida para o cristal, né? Do mesmo modo, o Jiva Atma, ele é colorido. A vermelhidão, o que é a vermelhidão do Jiva Atma? São os atributos, né, que o constituem, que são as três energias, os elementos. Então, cada constituição jívica, né, ela é desenhada de modo único, né? É sempre a mesma matéria-prima, mas é uma matéria-prima que é apresentada em constituições infinitamente distintas, a tal ponto que não existe nem dois flocos de neve que sejam exatamente idênticos, né? Então, esses atributos, essas constituições, esses aspectos constituintes do Jiva, ele é como se ele se transferisse, né, para o ser, e o indivíduo está buscando o ser,
né? Condicionado pelas gunas, condicionado pelo efeito do corpo sutil. O corpo sutil é um aparato constituído, tem muita sátiva, mas tem muitos rajas e tamas, né? Então, existe dentro do corpo sutil os elementos primários também influenciando essa configuração, e esses elementos primários sutis estão lá sustentando, né, esse corpo sutil. Então, o jiva é um subproduto desse brilho ou reflexo neste corpo sutil. Então, é como se a vermelhidão da rosa fosse transferida para o cristal transparente, translúcido, né? Claro. Do mesmo modo, essa vermelhidão, esses atributos, essas qualidades inerentes à constituição do jiva, é como se ela fosse transferida para a consciência, né? Então, o argumento aqui é muito simples, né? A presença do corpo sutil, ela pode aparentemente condicionar o ser. Naturalmente, esse aqui é um inquiridor que já está exposto aos ensinamentos do Vedanta, e ele compreendeu que é uma mera aparência, senão ele não teria colocado a palavra aparentemente. A presença do jiva pode aparentemente condicionar o ser. E como é que condiciona o ser? Qual é o modo mais trivial que o ser é condicionado por essa vermelhidão que ocorre nesse reflexo, né? Qual seria, né? Qual seria o mais tradicional, né, condicionamento imposto ou aparentemente transferido do Jiva-Atma para a Paramatma? Alguém pode me responder essa? A identificação com cor? Exatamente, o sentimento de limitação, né? O sentimento de limitação, a crença de que eu sou limitado, limitado por quê? Limitado pelos atributos que me constituem, entendeu? Tudo aquilo que tem atributos é limitado, porque os atributos fazem de uma coisa aquilo que a coisa é. E uma vez que essa coisa seja uma coisa, ela não pode ser outras coisas, né? Então, o corpo sutil aparentemente condiciona o ser, mas aí ele vai ali e diz assim, mas como pode a ausência do corpo sutil condicionar o ser, né? Está dizendo, ok, quando existe uma vermelhidão próxima do cristal, essa vermelhidão ela pode condicionar o cristal, né? Produzindo uma sensação de que esse cristal agora ele possui inclusões de cor vermelha. Mas como pode a ausência da vermelhidão da rosa condicionar o ser, né? Então, ele está simplesmente jogando, né, com palavras muito sutis, né, para ver o que o Vidyaranya vai dizer. Como pode a ausência do corpo sutil condicionar ou definir o ser? Não, o ser, como nós sabemos, ele existe numa outra ordem de realidade, que é a realidade absoluta, ou a única realidade real, né? E é além das inclusões ou ausências das três energias, entendeu? O ser é livre de tudo isso. Então, essa pergunta, ela não cabe realmente, né? No sentido de que o ser, ele existe, né? Numa ordem de real, a qual essas inclusões das três energias, entendeu? O corpo sutil, que é uma constituição das três energias, ela não cabe, ela não existe. Por quê? Porque isso faz parte do irreal, e a consciência é aquilo que é real. Essas duas ordens, elas não se impactam, elas não se condicionam. Na verdade, a consciência condiciona tudo que existe em Mithya sem nenhuma inclusão, porque a consciência é livre de inclusões, é livre de atributos, mas ainda assim ela permeia, pervade, mas tudo aquilo de Mithya, né? Ela aparentemente ele condiciona a consciência, mas em realidade não condiciona, porque a consciência é livre e independente de tudo, de todas esses nomes, cores e formas, né? Como pode a ausência do corpo sutil condicionar o ser, né? Ele está dizendo. Então a resposta de Vidyaranya, ele começa a abordar o tema do Upadi. O Upadi é um identificador de certos objetos para que se obtenha conhecimento. Portanto, a ausência de algo pode sim tornar o conhecimento possível. Olha que bacana essa análise. Ele diz que o Upadi é um identificador de certos objetos. Então, retornemos então para o caso da vermelhidão da rosa, que aparentemente é transferida para o cristal transparente, né? Agora você vê um cristal que foi condicionado
por um atributo que não pertence a ele, mas que aparentemente é transferido a ele, né? Então, nós temos essa transferência aparente, né? Então, ele diz assim, um upadia é um identificador de certos objetos. Então, essa vermelhidão da rosa, ele aparece no cristal, ele condiciona o cristal e faz do cristal uma coisa, né, constituída por esse atributo chamado vermelhidão. Quando esse atributo vermelhidão aparece no cristal, o cristal aparece ainda mais evidente, né? Então, essa sobreposição da vermelhidão no cristal, ele serve como um identificador de objetos, porque uma vez a gente compreenda, entendeu? Que, sim, esse cristal é aqui, ele parece vermelho, e aquilo me desperta a curiosidade, o interesse de investigar a real natureza desse cristal, até eu compreender que esse cristal é transparente, é puro, é livre de inclusões de cores, né? É o cristal Swarovski, aquele mais puro que existe, né? Então, essa vermelhidão, ela serve como um indicador que me permite obter o conhecimento mais preciso a respeito da real natureza desse cristal, né? Então, do mesmo modo, né, um upadia é um identificador de certos objetos para que nos permite ter o conhecimento. Esse brilho da consciência, né, no corpo sutil produz o Jiva Atma, que é configurado através desses atributos das energias e dos 5 elementos, né? Então, esta vermelhidão, ela é transferida no ser. Aí o Jiva começa a procurar o ser, né? Então, muito embora ele tenha sobreposto os atributos do seu Jiva no ser, sobreposição de Mitya em Satya, mas ainda assim, essa sobreposição, essa projeção, esse transferência, né, dos atributos que pertencem a Mitya em Satya, serve como um identificador para que a gente possa obter conhecimento a respeito de alguma coisa, né? Então, no momento que o indivíduo ele ouve falar que existe um ser cuja natureza é livre, é infinitamente não limitada, ele imediatamente ele começa a projetar os atributos inerentes à Mitya, né? Os atributos de amor, beleza, infinitude, etc. Começa a projetar no ser, né? Isso serve como um indicador, um identificador, né? Que a gente possa, né, em nosso devido tempo, investigar até conhecer realmente a natureza pura daquele objeto. Naturalmente, nós sabemos que o ser não é um objeto. Então, torna o conhecimento possível. Do mesmo modo, a ausência de algo também pode tornar o conhecimento possível, né? Então, o Vidyaranya está dizendo, a presença dessa vermelhidão, ela pode tornar aquele objeto, aquele cristal conhecido, né? Quando você examina esse cristal mais atentamente, mas a ausência da vermelhidão também pode tornar o conhecimento possível. Tudo depende de quê? O quanto contemplativa, o quanto investigativa, e o quanto bem direcionada a nossa investigação seja, né? Então, vamos ver aqui o desenvolvimento dos comentários. A consciência, ela não é uma entidade conhecedora, ela não é uma entidade experimentadora. Portanto, ela não está diretamente envolvida no processo de autoconhecimento que ocorre aonde? Ocorre no intelecto sutil do Jiva, quando o Vedanta remove as noções equivocadas, né, referentes relativas à minha real identidade, né? Então, a consciência, nós sabemos, nós já, né, repetidamente analisamos isso, ela não é uma entidade, não é um agente conhecedor, experimentador, ela não está diretamente envolvida no processo de autoconhecimento. Por quê? Porque ela é a carta, ela não faz nenhuma ação. Esse processo de autoconhecimento é uma ação puramente cognitiva e intelectual que ocorre no intelecto humano quando ele desenvolve um valor pelo jnana, pelo conhecimento, a compreensão, né? Então, esta ação, a consciência não está envolvida, muito embora ela conceda a sua existência, a sua consciência, para que este processo cognitivo de autoconhecimento possa ocorrer no intelecto sutil do Jiva, na medida que ele submete esse intelecto às escrituras do Vedanta e, gradualmente, essas escrituras, esses conhecimentos cancelam a sua ignorância, que nada mais é do que a firmeza de convicção de que a minha natureza é a vermelhidão da rosa,
né? Imagina a situação desse cristal Swarovski, que ele recebe essa transferência de propriedade de vermelhidão, e ele, que é um cristal puro, né? Cristal de grande valor, né? Ele se sente impactado por essa vermelhidão, ele começa a se sentir, né, definido, né, e limitado por essas inclusões de vermelhidão, né? E ele só vai se libertar deste sentimento de limitação quando o conhecimento a respeito do Upadi, que transferiu essa vermelhidão para ele, seja compreendida, né? Então, a vermelhidão vai servir para o quê? Para a remoção da ignorância, de modo que o autoconhecimento ocorra. Em outras palavras, o autoconhecimento depende da autoignorância. Sem autoignorância não existe autoconhecimento, entendeu? Porque a gente precisa experimentar o par oposto, que é o sentimento de limitação, buscar a nossa ilimitação através do conhecimento de nossa real identidade. Neste processo, o Vedanta não revela a consciência diretamente, né? Vocês já devem ter ouvido dizer isso repetidamente, que o Vedanta é um corpo de conhecimento que revela a real natureza do ser indiretamente. Indiretamente, em que sentido? Ele pode até, né, remover um pouco mais diretamente, embora ainda seja um conhecimento indireto. No início, Aham Brahmasmi é um conhecimento indireto, a menos que o indivíduo seja altamente qualificado, como nós vimos hoje. Os altamente qualificados, o Vedanta pode produzir o conhecimento direto através dessas declarações finais upanishádicas, né? Mas, caso contrário, o indivíduo ele vai ter que ouvir tudo isso, contemplar, meditar, até que essa ignorância seja cancelada. Então, o Vedanta, ele revela a real natureza do Jiva Atma indiretamente. Por que indiretamente? Porque o Jiva Atma não é altamente qualificado. Esta revelação só é possível na medida que essas noções equivocadas, essa firme convicção de que eu sou a vermelhidão que ocorre dentro do âmbito da consciência, sejam removidas através dessa Shraddhana, Manana, Nididhyasana, né? Que o Jiva Atma se submete, né? Então, quando o Vedanta remove a ignorância, o Vedanta ele não revelou a consciência diretamente, mas sim indiretamente através do cancelamento, neutralização ou remoção dessa ignorância, que aparentemente oculta a sua real natureza como consciência ilimitada. A vermelhidão da rosa aparentemente está ocultando a transparência, né, a clareza, né, absoluta do cristal Swarovski, né, mas ela jamais realmente impactou a sua natureza, ela simplesmente, aparentemente, impactou, porque esta transparência, chamada Upadi, é uma mera sobreposição aparente, né? Então, a ignorância que aparentemente cobre e oculta e faz com que a consciência se sinta definida e limitada pelas constituições das três gunas, a qual é sempre presente e parcialmente conhecido. Então, essa consciência, ele remove a ignorância que aparentemente oculta a consciência, essa consciência a qual é sempre presente. E, infelizmente não, esse é o jogo da vida, né? Todos nós nascemos da ignorância, vivemos na ignorância até que a gente cancele totalmente essa ignorância, né? Então, antes que a gente cancele essa ignorância em sua integridade, né, totalidade, a gente conhece o ser e não conhece o ser. A gente conhece parcialmente o ser e, ao mesmo tempo, a gente é ignorante do ser, mas não é totalmente ignorante do ser, porque a gente sabe que nós somos existindo, né? A existência é que nós temos essa consciência, mas devido a essas inclusões da vermelhidão, da rosa, a gente se sente limitado por esses atributos que pertencem a Mitya e não a Satya, né? Então, o ser, como nós já vimos em passagens anteriores, ele é parcialmente conhecido, parcialmente desconhecido, até que, através deste Nididhyasana do Vedanta, a gente o conheça totalmente, né? O que só é possível indiretamente através da remoção dessas ignorâncias profundamente arraigadas
a menos que o indivíduo seja um indivíduo altamente qualificado, como é o caso da Fernanda, né? Ok. Se não há corpo sutil na consciência, como ele poderia condicionar a consciência? Então, se não existe corpo sutil na consciência, como, né? Este corpo sutil, como se não há corpo sutil na consciência, como ele poderia condicionar a consciência? Então, é o mesmo. Se não há corpo sutil na consciência, como o corpo sutil poderia condicionar a consciência? É isso, Alex, que está querendo dizer? Sim, né? É, ele coloca aqui. É, É um pouco. é, Então, se não há. é isso mesmo. Sim. Então, se não há corpo sutil na consciência, entendeu? Então, não existe nenhum modo o qual a consciência possa ser condicionada, ou afetada, ou colorida. Não existe nada que possa ser transferida para ela, né? A consciência permanece livre e independente dessas sobreposições aparentes, né? Naturalmente, essas sobreposições ocorrem aonde? Ocorrem na consciência refletida, porque o jiva ele é condicionado pelos três gunas. Muito embora o jiva veja o reflexo, esse reflexo ele é condicionado pelas três energias, porque o aparato refletor é o que dá origem ao reflexo da consciência, né? O quanto mais claro, o quanto mais puro, né, e refinado seja este aparato refletor, mais fiel o reflexo é a sua origem, né? A origem é a consciência original, o reflexo, então, ele é mais fiel. Por isso que é mais fácil a gente compreender eu sou a consciência quando esse reflexo é mais claro, porque a gente percebe mais claramente, entendeu? O brilho dessa consciência pura quando ela não está condicionada por pensamentos, sentimentos, emoções, memórias, etc, etc, entendeu? Mas, como nós sabemos, essa consciência ela é livre e independente do corpo sutil, ela é livre, independente do reflexo, tudo isso ocorre em Mitya, mas para o Jiva-Atma, ele se sente realmente impregnado pelas três energias, né? Pelos atributos de Maya, pelos atributos, né, de uma rosa que, nesse caso, é uma rosa vermelha, né? Aí ele continua aqui, se não há corpo sutil na consciência, então não existem os jivas e, portanto, não há escravidão e não há liberação. Então, a libertação e a servidão, o conhecimento e a ignorância, são polos opostos que pertencem, né, à Mitya. Dentro do âmbito de Mitya, nós temos esse fenômeno de conhecimento e ignorância, né? De libertação, o sentimento de ser livre, o sentimento de ser, né, preso, né, amarrado, né, condicionado, né, escravizado por essas forças, essas energias, esses pensamentos, né? Mas, em realidade, se não existe corpo sutil, a consciência permanece livre e independente, não como um agente conhecedor, experienciador, né? Por quê? Porque não existe, ela existe além ou antes dessas dualidades, né, que são as bases de Mitya, né, no qual o conhecimento e a ignorância criam, né, representam a sua fundação, né? Rajas e tamas, né? Somente a presença do corpo sutil do Jiva é relevante no que diz respeito a moksha, que é a libertação que só existe em relação à escravidão, à servidão. A libertação ou o conhecimento só existe, né, em referência à ignorância. Isso tudo só é realmente relevante do ponto de vista do jiva humano, que é o reflexo da consciência, né, produzido por Maya e Ishvara, né, através do corpo sutil do jiva, né? Quando o corpo sutil for devidamente negado, quando a vermelhidão, né, do cristal for realmente devidamente negado, quando o corpo sutil, os atributos
do reflexo da consciência no corpo sutil constituído pelas 3 energias e os 5 elementos sutis, quando estes atributos forem negados, entendeu? Quando a gente nega os atributos não essenciais, né? Quando o corpo sutil e as inclusões derivadas deste reflexo que ocorre no corpo sutil forem negados, rejeitados cognitivamente através desse nididhyasana, nessa discriminação profunda, sutil, né? A consciência verá diretamente que ela não possui alguma vermelhidão, ela não possui nenhum atributo referente a este reflexo, né? Não existe nada que realmente a impacta, nada que a condiciona. Então, o condicionamento da consciência, ela ocorre onde? Ela ocorre no reflexo, que é o que nós chamamos de Jiva Atma. O Jiva Atma, e somente o Jiva Atma precisa fazer esse trabalho para se livrar dessa ignorância. A ignorância é a crença de que eu sou a vermelhidão que ocorre dentro, né, da minha experiência humana, né? Nada mais é do que os atributos, né, adicionados, né, as cores adicionadas por Maya Shwara, né? Shwara pinta o universo e vai desenhar e pintar cada jiva de acordo com proporções e configurações diversas das energias e dos elementos, né? Então, a gente precisa de gradualmente negar, né, esses atributos inerentes ao corpo sutil que condicionam o Jiva Atma, até que o Jiva Atma se dê conta de sua pureza como consciência livre e independente desta aparente transferência de atributos, né, que pertencem em Mithya e que aparentemente se transferem a Satya, do mesmo modo que a vermelhidão da rosa aparentemente se transfere ao cristal Swarovski, né? Quando o corpo sutil for negado, a consciência verá diretamente que ela não possui corpo sutil. É um tributo às maravilhas de Maya que possamos fazer uma afirmação tão estranha, na medida em que a consciência jamais está inconsciente de si mesma, exceto quando aparentemente o Jiva está inconsciente de si mesmo, né? Então ele está dizendo assim, é um tributo às maravilhas de Maya que a gente esteja aqui a fazer afirmações tão estranhas como essa, né? Que é quando o corpo sutil for negado, a consciência vai ver diretamente que ela não é limitada, que ela não tem um corpo sutil, né? Aí esse comentário que tem um pouco a cara de gêmeo, mas talvez tenha sido Swami Paramarthananda, ele diz, é um tributo às maravilhas, ao poder de Maya, que nós possamos fazer uma afirmação tão estranha como esta, né? Na medida que a consciência jamais está inconsciente. A consciência é simplesmente purna, é inteira, completa, infinitamente não limitada, não dual, é aquilo que somente existe e nada mais, nada além dela mesma, né? Então, ela não é um agente experienciador, porque o agente ele necessita de todos esses atributos e condicionamentos, né? E cores, né? Para se tornar o agente, ela permanece livre de tudo isso, e é uma maravilha que a gente tem que colocar as coisas nesses termos para efeitos de uma compreensão do investigador da verdade, né? Então, ela jamais é inconsciente, ela jamais experimenta alguma sobreposição, alguma transferência dos upadis, que são subprodutos de Maya. Os upadis, eles têm um efeito somente no corpo, na experiência do Jiva Atma, que é o Atma, mas ele se sente colorido por essas vermelhidões, essas inclusões derivadas das 3 energias. A consciência, ela é sempre autoluminosa, autoconsciente, sem nada além de si, sem nenhuma inclusão, exceto quando, aparentemente, Maya projeta o Jiva, né? E a consciência, aparentemente, se sente colorida pelas 3 energias. Isso está fazendo sentido para vocês? Ninguém respondeu, é porque parece que... Está fazendo sentido, sim, professor. Ok.
Esse conceito do Upadi é um conceito importantíssimo no Vedanta, entendeu? A gente precisa de compreender essas construções, né, lógicas, intelectuais, que elas são de grande ajuda, né, para a gente compreender o modo qual Maya opera, transferindo atributos de Mithya a Satya. A ausência de Upadi é uma ideia que ajuda o investigador a entender o ser não objetal. O ser que não é um objeto, né, Alex? Não objetal é um ser que não é objetivável, né? Isso, não objetal, é não objetivável. Ok. A ausência de Upadi é uma ideia que ajuda o investigador a entender o ser não objetal. Então, nós estamos analisando, né, sobreposições, né, e esses atributos, eles pertencem, né, ao corpo sutil, e nós, né, em analogia, né, fazendo um paralelo com a transferência, né, do vermelhidão da rosa, que é o Upadi que transfere para o cristal. Então, a ausência desta vermelhidão, não? É uma ideia que ajuda o investigador a entender o ser que não é um objeto de experiência. Então, essa ausência, até mesmo a ausência do objeto, porque aqui nesse verso, deixa eu ver aqui, ele diz assim, mas como pode a ausência do corpo sutil condicionar o ser? Nós vimos que a ausência do corpo sutil não condiciona, mas a ausência desses atributos, a ausência dos upadis é também um instrumento, é por isso que a gente diz, a gente tem que remover, ou rejeitar, ou discriminar todos os upadis, entendeu? Todas essas atributos que pertencem a Nitya. Então, essa ausência, ela ajuda, sim, ela serve ao propósito de propiciar esse conhecimento. Aqui na resposta, um upadi é um identificador de certos objetos, para que se tenha conhecimento. Portanto, a ausência esse upadi também pode tornar o conhecimento possível. Quando a gente discrimina essa transferência e rejeita essa transferência de atributos, então a gente compreende a natureza de Satya, a natureza da consciência, que é livre de aparentes transferências de propriedades e atributos. A ausência de upadi, a ausência desses atributos de Nitya, a ausência da vermelhidão, é uma ideia, não, antes disso, assim, onde é que nós estamos? Onde é que nós paramos? Se a ausência de upadi é uma ideia que ajuda o investigador a entender o ser não objetal. Se não existe nenhuma transferência, nós temos que essa é o ser puro, é a pura consciência e existência, que é pura quando Maya entra em operação, mas ela aparece como impura devido a essas cores, né? Essas transferências, né, de atributos, mas ela é pura e Satya, mas a ausência, a rejeição dessa transferência de atributos nos ajuda a compreender mais claramente essa consciência, existência pura. Mas é importante que a gente compreenda, ela permanece pura e não impactada por essa aparente transferência de atributos, porque essas transferências elas não são efetivas, elas são uma mera aparência, ok? Então, a ausência de um upadi é uma ideia que ajuda o investigador a entender este ser puro, que não é um objeto, porque todos os objetos são impactados por essa transferência, né, de propriedade. Somente a consciência original pura está livre de upadis. Ela não requer upadi. Maya, Ishvara e o Jiva, eles requerem upadi, né? Qual é o upadi do Jiva? O upadi do Jiva é o seu corpo sutil. O corpo sutil é constituído, né, pelos elementos e as três energias, né? E dependendo da qualidade desse aparato refletor, ela irá definir a qualidade, a pureza, né? O refinamento deste Jiva Atma, né? Então, tudo é condicionado, tudo requer, tudo depende de um upadi. Mas quando Maya entra em operação, essa consciência, que é livre e independente de upadis, ela aparentemente se identifica com o corpo sutil e pensa que é um Jiva. Isso tudo para tirar o chapéu, né? A mérito, né,
a maestria, a maravilha de Maya, né? Tributo ao Maya e o seu poder, né, de fazer com que essa consciência, né, se sinta realmente limitada pelos tributos de Maya, porque nós sabemos que o Jiva-Atma é Paramatma e ele jamais é condicionado pelos atributos de Mithya, mas ainda assim, né, invariavelmente nós chegamos aqui através da ignorância, vivemos na ignorância até que a gente se liberte dessa ignorância, né? Como o Vedanta revela a natureza do ser ao Jiva-Atma, que se identifica com o corpo sutil, que se encontra nesta realidade empírica, crer que essa realidade empírica é real e se sente infinitamente limitado por esses atributos que o colorem, né? É necessário que o ser é livre do corpo sutil, até mesmo quando ele é refletido no mesmo. O ser, que é a natureza de todo Jiva-Atma, ele é fundamentalmente livre dos atributos deste corpo sutil que produzem o Jiva-Atma. Ele é livre, entendeu? Ele é totalmente livre e independente, a menos que ele seja totalmente identificado com estes atributos, né? Se eu sou um grande filósofo, um grande engenheiro, um grande médico, o que quer que eu me defina, entendeu? Então, eu me identifiquei com os atributos que me definem, que me constituem, que faz de mim um ser humano, a minha profissão, os meus papéis na sociedade. Se eu me identifico, aí, naturalmente, eu permaneço totalmente, né, dependente, identificado com esses aspectos que não só me definem, mas me limita, né? Vem a limitar-me, né? Como o Vedanta revela a natureza do ser, um jiva, que se identifica e se sente limitado pelos atributos do corpo sutil e pensa que ele existe realmente nesta ordem aparente, é real como constituição, e, de novo, como a constituição, que é uma função dos seus atributos, é necessário salientar que essa consciência, o ser original, a consciência original, ela é livre do corpo sutil. Então, são ferramentas que nos permitem compreender Satya e Mithya e gradualmente ir fazendo essa discriminação, entendeu? Que a gente possa compreender a pureza desta consciência que nós somos e a libertação, a liberdade, porque nada me define como um objeto limitado, um objeto, né, limitado em todos os sentidos, né? Por exemplo, embora um homem calvo não possua cabelo, a calvície é útil se você deseja distingui-lo de um grupo de homens com cabelo que se encontra à distância, vestidos com o mesmo uniforme. Por exemplo, esse é um exemplo, né, que aparece em alguns dos nossos textos. A gente pode, através da ausência de alguma... cadê aquele... Quem é aquele cara? É aquele que perdeu um braço. Aí, quando você vê, encontrou um cara sem um braço. Então, você definiu alguém através da ausência de um aspecto, né? Alguma coisa, define uma pessoa, né? A gente vai, né, identificando a ausência desses atributos não essenciais e a gente pode definir alguém não somente pela vermelhidão que foi transferida a ele, mas pela ausência da vermelhidão. A ausência de uma sobreposição também serve ao propósito de nós identificarmos a pureza da nossa existência na consciência como consciência. O Vidyaranya apresenta esse exemplo, um homem calvo, como, né, essa ausência do cabelo do Marcelo, né, é um modo de a gente dizer, o Marcelo é aquele cara que não tem cabelos, né? Então, serve esse propósito, né? Então, do mesmo modo, a ausência do ser, o ser que eu sou, o Jiva-Atma, em sua pureza, livre de atributos, né, é um modo, naturalmente, de identificar e compreender quem é o ser, né? Então, a ausência também é um meio de conhecimento, a sobreposição também é um meio de conhecimento, porque vai instigar o buscador a investigar essa sobreposição até que ele chegue, né, na essência da natureza, na natureza daquilo que é, né? E assim por diante. Dizer que o ser é livre do corpo sutil facilita ao jiva que está sob efeito de avidya, né? Então, o jiva que está sob efeito dessa
que essa ignorância universal que o compele a se identificar com esses atributos dos três corpos, né, ou do corpo sutil, mas corpo-mente, né, corpo físico e corpo sutil, ele dizer que o ser livre facilita ao jiva, porque o jiva ele se sente absolutamente limitado pelos atributos do espaço-tempo, limitados por aquilo que o define, né? Porque se uma pessoa é um engenheiro, ela não pode ser um médico, né? Se uma pessoa isso, não pode ser aquilo, né? Então, tudo aquilo que nos define, né, intrinsecamente nos limita, né? Então, o ser, dizer que não, você não é um engenheiro, você não é um médico, você não é o gerente, você não é o promotor, você não é o advogado, dá uma indicação boa através da ausência de atributos para que o indivíduo possa conhecer a sua natureza, que é livre de todo e qualquer atributo, né? Vai facilitar o jiva a compreender a sua natureza livre dos atributos inerentes ao corpo sutil. O jiva que está firmemente preso neste avidya, né? Ele precisa dos ensinamentos de modo a discriminar a si mesmo dos atributos produzidos pelo corpo sutil, o qual está presente. De fato, o ser não tem upadis e nem está livre de upadis. O ser não é condicionado pelos upadis. O único fator, o único fenômeno que é condicionado pelos upadis é o jiva humano, naturalmente, né? Que ele se identifica com esses atributos e, ao mesmo tempo, se sente extremamente limitado e insuficiente. É a testemunha da presença e da ausência do corpo sutil? É a testemunha da presença do jiva e da ausência do jiva? É a testemunha que, né, que experimenta e que conhece, né, o Vishwa, o Taijasa, o Pranya Jiva, né, o jiva em seus três estados, existe essa testemunha, né, não experiencial, né, que é presente em toda e qualquer experiência, né, e ela experiencia a ausência e a presença do corpo sutil. Nós sabemos que o corpo sutil ele desaparece no sono profundo, é por isso que eu estou mencionando os três estados, né? Quando a gente entra em sono profundo, o corpo sutil ele já não funciona como um refletor, porque ele é condicionado por tamas, ele se torna indiferencialmente tamásico, de modo que não existe o reflexo dualista, né? Conhecedor e objeto conhecido. Então, essa dualidade primordial ela desaparece no corpo sutil, no estado de sono profundo. Mas aquilo que é a real natureza do Jiva Atma, que não é dependente do corpo sutil e dos atributos produzidos por ele, esta testemunha é muito frequentemente referida através da testemunha que ilumina o Pranya Jiva e faz do Pranya Jiva um testemunha do estado da ausência total de objetos, ausência de reflexo, ausência de objetos, né? É a testemunha da presença e da ausência do corpo sutil. Enquanto a consciência pensa que é o jiva definido pelos atributos de Maya e Ishvara, ela só pode ser descrita através dos seus upadis, né? Se a gente sabe, o corpo sutil é um grande upadi da consciência, mas para a maioria das pessoas, o corpo físico é o mais importante upadi, porque este corpo sutil ele se manifesta, né, como um ser senciente somente em associação com o corpo físico. Portanto, esse fascínio, essa identificação que nós temos com o nosso corpo de comida, né, o corpo físico, né, é um outro upadi, é uma outra limitação, é uma outra identificação essa que faz com que o jiva se identifique com as cores de Maya, né, as inclusões de Maya, as propriedades de Maya, os três corpos. É a testemunha da presença e da ausência. Enquanto a consciência pensa que é um jiva, ela só pode ser descrita, ela se define através dos seus upadis. Os 5 koshas são upadis, os 3 corpos, entendeu? Os 3 estados, tudo isso são upadis e o jiva, né, experimenta, entendeu? São as cores de Maya, as cores das energias que o definem de acordo com esses níveis diversos de experiência humana, né?
Mesmo que ele não possua cabelo, ainda assim ele se define através da ausência do cabelo. Eu vou ter que ter um satsang depois com o Marcelo sobre essa história do cabelo como um upadhyaya. A gente tem que fazer um satsang bacana, porque ninguém pensou nisso. A upadhyaya, o cabelo também é um upadhyaya, né? Porque eu me defino através do meu cabelo, eu boto um pouco de brilhantina, etc. Né? Eu quero saber como é que é viver, né, com a ausência de um upadhyaya como o cabelo, né, tão importante, principalmente para as moças, né? Portanto, o conhecimento direto da consciência é possível ao se excluir o corpo sutil. Ele é possível através da sobreposição dos atributos do corpo sutil, porque você pode investigar, e neste processo de investigação, você vai cognitivamente, né, discriminar e excluir as propriedades do corpo sutil como atributos não essenciais àquilo que é a sua existência, entendeu? Então, você sabe que você é a consciência, esse conhecimento é possível ao se excluir. Quando a consciência está operante, a consciência se identifica com o corpo sutil e pensa que é um jiva. Quando exclui o corpo sutil, ela recupera seu status ilimitado como consciência. A gente tem que, de novo, ressaltar que esta exclusão dos atributos projetados pelo reflexo de Maya, entendeu? Num corpo microcósmico chamado corpo sutil do Jiva, esta rejeição, essa exclusão é uma exclusão cognitiva, não? Intelectual e compreensiva, né? Não é que o corpo sutil vai ser rejeitado ou vai ser, digamos assim, excluído literalmente, fisicamente, porque o Jiva, ele, como entidade Jiva-Atma, né, ele depende desse corpo sutil para experienciar a sua humanidade. E através dessa experiência, que é o reflexo do Paramatma neste corpo sutil, que esse conhecimento a respeito da real natureza de Mithya é possível, né? Então, não pense que a gente vai perder o corpo sutil e, portanto, o Jiva vai desaparecer, e a consciência vai andar por aí sem corpo sutil, porque a consciência não anda, não experimenta, não conhece, não interage sem o corpo sutil, que é o aparato refletor que produz esse fenômeno chamado a consciência original, colorida pelos atributos de Maya. É como se ela recuperasse o seu status ilimitado. Ok, semana que vem a gente recomeça do verso 87, e nós temos aí outros 5 minutos, ou 10, se alguém tiver alguma reclamação importante, ou alguma questão, ou alguma contribuição, naturalmente. Ok, parece que a aula foi boa, ninguém tem nenhuma dúvida. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord Ishwara. Obrigado a todos vocês também. Arrivederci. A gente se vê aí quando Ishwara quiser. Semana que vem, e possivelmente no Facebook, se alguém tiver alguma questão, né, como desdobramento dessas classes nossas. Ok? Amo vocês. Até a próxima. Obrigado, professor. Muito Arrivederci. obrigada. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishwara, sobre o Jiva,
né, a mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né, para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.